Olá, meu nome é Ariane, eu também estou na TV Relacionamento e desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí o privilégio de ter como convidada uma talentosa profissional, Cláudia Horta. Prazer enorme, tá? Muito obrigada, Kenji. Pessoal, é a profissional com mais prêmios que ganhou até hoje por competência maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada. Você é sempre gentil, né, Kenji? Cláudia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória profissional e até esse momento que você foi galgando espaços, né, cada vez maiores até se tornar aí uma grande ouvidora. Muito bom, muito obrigada. Eu nasci em São Paulo, dividi meu crescimento, né, aqui e no Paraná, em Maringá, né, minha família toda é do Sul, verdade. Então eram 3 meses que eu passava lá, né, o restante eu passava aqui. Tive o privilégio assim de vir de uma família humilde, mas assim estudei em bons colégios, né, fui bolsista. Na realidade, assim, a minha família é uma família que fugiu, né, do Holocausto, né, minha família é lá de Israel, e uma família que batalhou bastante, né, sim, abriu mão, assim, de muitas coisas, né, abriu mão de muitos sonhos também, né? Isso, né, abriu mão de família, de sonhos, de bens, né, de tudo, e acabaram vindo para cá, para o Brasil, né, meus avós chegaram aqui, e acabaram conquistando por meio de trabalho mesmo, né? Então, assim, eu desde criança eu aprendi a dar valor às coisas, né? E que estudo podia transformar, né? Então, eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Então, meu pai sempre falava, conhecimento é uma coisa que nunca ninguém te rouba. É algo que, assim, você pode perder tudo, mas o conhecimento nunca, né? Então, o conhecimento sempre vai agregar, sempre vai fazer alguém se desenvolver e conquistar as coisas. E foi assim que aconteceu. Então, assim, desde pequena, eu sempre valorizei essa questão, né, dos estudos, e desde os meus 4 anos eu estudo, né? Então, assim, tenho bastante formação, né? A primeira faculdade que eu fiz foi letras, depois eu fiz psicologia, eu fiz teologia, eu fiz MBA na área de negócios, né? Tenho formação pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Aí fiz, né, coaching, né? Perfeito. Fiz psicopedagogia, fiz psicodrama, e a minha última formação foi em neurociência. Então, assim, eu a vida toda me dediquei a estudar, né? Agora eu estou num grupo de estudos, né, com perfiladores, nós fazemos estudos de comportamento humano, né, então com pessoas assim, da inteligência, pessoas de várias áreas, né? Então, assim, eu fui para uma carreira assim de estudos, fui estudando, e desde que eu me formei em psicologia, né, eu atuo em consultório. Então, assim, há 25 anos eu clinico, eu tenho 2 profissões, vamos pensar assim, né? Então, desde que eu me formei, eu atendo em consultório, e eu sempre pensei assim, num dia no futuro que eu ficar dedicada ao consultório, eu não vou iniciar do zero, né? Estou trabalhando com o ser humano, então eu preciso ter expertise para que eu possa fazer o melhor. E assim eu segui. E aí na vida organizacional, eu não comecei a trabalhar cedo, eu estudava, né, em colégio o dia todo, e aí quando eu comecei a trabalhar, eu fui sempre para empresas grandes, né? Então eu acho que também isso fez a diferença, né? Então eu trabalhei sempre em grandes empresas, no ramo automobilístico, depois fui para o ramo químico, e fui para seguros, né? E estou até hoje em seguros.
E dentro de seguros, eu tive a oportunidade, né, comecei em recursos humanos, que, né, eu vim com a minha formação em psicologia, na área organizacional, atuei, né, em seleção, treinamento, cuidava. Hoje, né, a gente tem toda uma segmentação, mas naquela época nós fazíamos de tudo, fazíamos serviço social, fazíamos departamento pessoal, né, seleção, treinamento, fazíamos tudo. E aí quando, né, eu fui para a Mafre, tive a oportunidade de atuar em recursos humanos também. E depois eu saí 2 anos da Mafre, fui para um banco, fiquei 2 anos lá em marketing de relacionamento, depois recebi um convite para voltar. Porque eu tinha interesse em conhecer a área de negócio, né? Eu falei, preciso vincular desenvolvimento humano com essa visão de negócios. E aí eu voltei, né, para a Mafre, para uma área de negócios, né? E eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da empresa. Então, desde assim, da estruturação de sucursais, de plano de carreira para a área comercial, organização de sucursais, né? E fui trabalhando nessa parte de desempenho, enfim, todo o suporte comercial, foi bastante interessante essa parte. Tipo, eu fiz planejamento estratégico, né? Então implantei planejamento estratégico. Aí tive um tempo que eu voltei para uma área de recursos humanos, mas uma área de desenvolvimento. Então, sistema de gestão de desempenho, todo um programa de voluntariado, todo um programa de desenvolvimento que foi bastante interessante também. E aí, nisso, quando eu fui gestora nova, né, fui gestora com 23 anos, né, então eu tive a oportunidade, né, de assumir essa questão da gestão. E eu sempre gostei de conhecer, né, de autoconhecimento, conhecer o comportamento humano. Sim. E eu acho que isso fez a diferença, porque independente da área que eu fui, que eu atuei, o meu papel sempre foi, por meio das pessoas, alcançar os resultados, né? E aquilo que eu não sabia, buscava aprender tecnicamente, né? Ter sempre pessoas qualificadas, né? Então eu nunca tive receio de ter pessoas qualificadas abaixo de mim, pelo contrário, eu sempre entendi assim que se eu tenho sucessores preparados, eu posso crescer. Exatamente. Não é? E aí eu fui desenvolvendo sempre pessoas, né? Então eu atuei por diversas áreas, algumas que eu nem conhecia, e acabei desenvolvendo essas pessoas e tudo mais. E aí fui crescendo, né, na minha carreira, né, foi dando tudo certo, né, com bastante empenho. E aí eu recebi um convite para assumir a central de relacionamento, que foi uma experiência assim super assim única, né? É o momento da verdade, né? Sensacional assim. Então eu assumi a central de relacionamento. À época eram 600 pessoas. Eu cheguei a ser gestora de 2.400 pessoas, 200 gestores, né? E eu havia saído de uma área, né, que era uma área mais de inteligência, de suporte, de planejamento estratégico, que era uma área de 21 pessoas, né, para assumir uma área grande, né? E eu recebi esse convite para uma diretora à época que estava em fase de aposentadoria. E eu gostava muito dela, né? Então, assim, eu tinha uma admiração grande por ela, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Sim. E acabei indo para essa área. E eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer gestão de tantas pessoas, né? E era uma central de 600 pessoas. Aí depois a Mafre fez uma parceria, né, com o banco, fez uma joint venture com o banco. Isso. E acabou crescendo, né, a central, né? Nós ficamos com 3 sites mas foi fantástica a experiência, né? Então, praticamente, assim, conhecia as pessoas pelo nome, esse cuidado com o relacionamento, cuidado com o cliente. Então, eu tenho uma formação também em psicologia positiva, então, o reforço que nós fazíamos, né, dessa questão de elogios, porque a central sempre, assim, o foco é dar feedback e aquilo que precisa melhorar. Sim. E ninguém suporta, né? Todo dia ouvir alguma coisa que precisa melhorar. Sim, ninguém aguenta, não é? E ninguém aguenta levar chicotada também. Não é? Verdade.
né? Nós precisamos de estímulo, né? Porque a gente tem muita coisa boa, né? Todo mundo tem pontos de melhoria, mas tem muitas coisas boas. E aí, eu comecei a trabalhar com a psicologia positiva e comecei a reforçar a questão dos elogios. E de repente, assim, Kendi, eram muitos elogios. Era assim, muitos elogios, muitos. E assim que eu fui para a Central, foi exatamente na vinda do decreto 6523, a lei do saque, né? Certo. Então eu fui para a Central em abril, em julho veio o decreto com a necessidade de implantação até dezembro, né? É um desafio terrível, né? Porque você transmitir aquilo para todo mundo lá não era fácil. Não, e assim, e mesmo para dentro da companhia, né? Uma resistência, tipo assim, vai dar certo mesmo. Isso, daqui a pouco eles mudam isso daí, tira fora. Isso é necessário mesmo. E aí eu me recordo que eu falei, eu preciso me envolver nesse assunto para fazer o melhor. E aí eu fui dentro da CNSEC, né, que é a Confederação Nacional de Seguradoras, eu falei, preciso participar, né, da comissão que vai cuidar disso. E me prontifiquei, né, me voluntariei a isso. E foi interessante, né, as negociações com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, à época o professor Ricardo Marichita, né, então assim, acabei me envolvendo nisso e foi um dos cases que a gente acabou escrevendo no Prêmio ABT. E ganhou o prêmio. Ganhamos, e foi interessante, eu nunca me esqueço, foi o primeiro prêmio, Kendi, que teve nota 10 de 100% dos jurados. E foi onde foi criado a empresa do ano, né, o case do ano. Né? Então, assim, e foi muito gratificante. Por que essa questão do prêmio? Que eu entendo assim, quando eu cheguei nessa área de atendimento, né, que a gente chama de SIM 24 horas, por causa da assistência, né, não apenas por causa do saque, mas, né, para toda a prestação de serviço de assistência de sinistro, eu percebi assim, nós precisamos de indicadores, porque aquilo que é medido é melhorado, né? E eu falava assim, olha... Sai do achismo, né? Isso, né? Não dá para tomar a decisão sem fatos e dados, né? Sim. E aí eu falei, precisamos ter fatos e dados, números. Eu falei, olha, se a gente quer escrever um case, a gente tem que ter resultado. E aí o case veio como estímulo para construir processos, projetos e áreas melhores, né? Bacana. Foi feito um tipo de um brainstorm, o que precisa para melhorar. Né? Isso. Tá, e pegou a adesão de todo mundo, né? Isso, olha, vocês querem um case, né? Quer ganhar um prêmio? A gente vai ter que ter resultado, vai ter que medir, vai ter que ter informação, vai ter que ter controle, vai ter que ter gestão. Isso, vai poder se auditar. Isso. Então, os cases começaram a surgir, né? Exatamente por tudo aquilo que fomos implantando à época, né? E um dos cases também muito interessantes foi gestão humanizada. E que pessoa quase não falava na época, né? Não. É verdade, Não. Era só processo, tudo mais. Isso. E ainda tem, que eu não posso nem dizer de líderes, né? Tem chefes ainda que acham que quanto mais dá chicotada, pressão, melhor é a produtividade, né? E a gente sabe que não é isso, né? Tem inúmeros, né, estudos que quanto mais a pessoa se sentir oprimida lá, né? Pior é o resultado. E quanto mais sentido de pertencimento, quanto mais propósito tiver na ação de cada um, muito mais resultados tem, né? E aí foi onde veio a questão de gestão humanizada. E esse case serviu até de um manual para todo gestor, né? Para todas as pessoas promovidas lá, a gestão. Era um case, olha, isso aqui é o que nós queremos aqui. Né? É esse tipo de gestão. E acabou dando muito certo, né? E foi onde eu acabei ganhando o prêmio lá, Executiva do Ano, né? E foi uma surpresa, porque eu não imaginava, né? Quando, né, veio a sugestão do meu nome para a candidatura, eu falei, mas eu não imaginava, assim, não imaginava. E foi onde, né, veio essa conquista e, assim, foi uma surpresa, né? Bacana. Foi bem bacana. E a partir daí, né,
eu assim peguei um amor grande, né, por essa questão de relacionamento, né, dessa questão de cuidar de clientes. Veio todo um estímulo ainda mais, né? E aí essa acolhida, né, de acolher as pessoas, cuidar das pessoas, né? Então na central eu escrevia cartão, né, pessoal ali para cada colaborador que fazia aniversário, né? Então assim, todo um cuidado. E aí também ganhei um prêmio lá de né, profissional hospitaleira, ganhei por 4 anos consecutivos essa premiação, personalidade em seguros. Então, assim, tudo que eu procuro fazer com excelência, né? Eu não consigo fazer assim, assumir um compromisso de fazer pela metade, né? Então, eu procuro ter dedicação. Então, se eu não conheço, eu vou estudar, vou me dedicar, né? Para fazer o melhor que eu posso ali naquele momento, né? Então, tenho uma formação também em Seis Sigma, metodologias, né, de inovação, metodologias ágeis, porque eu entendo que tudo pode ser melhorado, mudado, né? E até porque assim, eu mesma preciso de desafio contínuo. E agora eu estou nos últimos anos como ouvidora, né, do grupo, saí da central de relacionamento para ouvidoria. Sim. E aí não... Mas você tem um termômetro, continua tendo termômetro, né? Sim, com certeza. E aí na ouvidoria a gente faz muito relacionamento, Kendi, né? Eu até pensei, falei assim, olha, atendo muito cliente e eu trabalho em pontos de melhoria. Sim. Então desde que eu assumi a ouvidoria, né, estou como ouvidora e diretora da ouvidoria, eu reduzi 70% das reclamações. Por quê? Eu trabalho nas causas, né? Então a primeira coisa foi a criação de um propósito, que é valorizar cada demanda do cliente, né, como uma oportunidade única. Então, não importa se a gente faz 60 mil assistências ao mês e tem 40 reclamações, mas são 40 pessoas, 40 famílias afetadas. Então, assim, eu trabalho na melhoria, trabalho na causa para que outras pessoas não sejam atingidas por um problema, né? Então, comecei a trabalhar com essa questão de melhorias, muitos projetos, né? Acabo coordenando muitos projetos dentro da companhia. E essa visão, né, de foco, de fato, não é foco no cliente apenas, é foco do cliente, né? Cliente, sem dúvida. Então, trazer essa voz para dentro da companhia. E tem feito a diferença, né? Essa questão é uma extensão e é um super relacionamento, porque a gente trabalha com todo mundo envolvido nessa jornada, dessa experiência do cliente, né? Então tem sido uma experiência única, bem importante. Interessante. Cláudia, eu passei acompanhando tudo que você falou, teus avós estão muito satisfeitos, porque você fez uma coisa, inclusive essa parte aí de congregar as pessoas, né? Isso é muito importante. É verdade. Então, o ciclo da vida de engatinhar, andar e correr, você percorreu tudo, só que de uma forma assim, parece que foi desenhado para você, né? Então você fez letras para poder escrever bem, você fez psicologia para entender o comportamento das pessoas, né? E você começou a atuar nas áreas, abraçando as causas, tá? E muitas vezes ele fala, putz, eu não quero esse abacaxi. Não, você passou como um desafio. E você pensou assim, todo problema tem uma solução. Verdade. Vamos atacar o problema e ver que vai ter uma solução para isso, né? E aí você foi sendo forjada para ser essa grande profissional. E eu te parabenizo muito. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Volte outras vezes, tá? Voltarei. Muito obrigada. Você quer deixar teus contatos aí pro pessoal, Claudia? Claro, o meu LinkedIn é Cláudia Wharton mesmo. Meu e-mail é claudia, né, .wharton@gmail.com. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa profissional, Cláudia Wharton, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.